Aqui você só ouve as melhores. Sei que há em mim. O meu clamor não pode ser mecanizado. Você está ligado na Rádio Sarando. Te desanimou, as pedradas, as feridas, tribulações da vida, tanta dor. Se feriu, se machucou, quase parou, mas existe alguém que ama além e até aqui te sustentou. Olharam com desprezo e sem compaixão. Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu. Te disseram não, lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão. Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. A partir de agora entra no ar o Resenha Sarando. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez aqui no Resenha Sarando. É isso mesmo, você que estava com saudade, né? Voltamos, é um corre-corre, uma agitação, gente. Mas o povo às vezes para assim, cadê o Resenha Sarando? Que queria aquelas informações, conhecimento, né? Aqueles convidados maravilhosos. E estamos aqui de volta, não podemos deixar passar em branco, né? O passar em amarelo, né? Como Setembro Amarelo. Não podemos deixar de falar sobre esse momento tão importante, de total atenção de todas as idades, para todas as classes,
porque a questão da conscientização, suicídio, depressão, transtornos mentais, situações que nos afetam, que muitas das vezes nós prendemos, escondemos, ocultamos, isso é muito perigoso. Então precisamos alertar, precisamos falar, apresentar a todo o nosso público. Você que é evangélico, você que não é evangélico, você que alcança, está no alcance de nossas vozes, porque aqui a Rádio Sarando também é uma rádio web, então vai te alcançar aonde você se encontra, vai te ajudar, te socorrer, te orientar, e você vai se despertar e ver que você é importante, você é especial, né? Você não veio a este mundo por acaso, não. Deus te escolheu, como nós ouvimos esse louvor, Deus te viu, porque Ele tem algo especial para realizar através de você. Né? Assim como existe aí o presidente, governadores, homens e mulheres aí com uma posição bem elevada, vocês acham que foi fácil chegar na posição a qual eles chegaram? Não. Nada é fácil, mas com conquista, com determinação, com vontade, com fé, confiança, nós alcançamos os nossos sonhos. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. Então, não desista. Deus te viu, Deus te escolheu, e é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, nesse Resenha Sarando, Setembro Amarelo, conscientizando aí você papai, você mamãe, você que é líder de adolescentes, da juventude, isso mesmo, agora vai ser especial para vocês, porque nós vamos falar hoje sobre suicídio, mas voltado a essa área jovem, adolescente, as crianças também, né? Que hoje em dia as crianças estão aí numa ansiedade, numa agitação, é uma outra mente, né? Daqui a pouco os bebês já vão estar nascendo já falando, já, né? Então, é importante. E hoje vamos frisar. E como, né, com uma excelente profissional, uma mulher de Deus, essa princesa, né, nos dando sempre a honra. Toda vez que a gente manda mensagem, sempre de prontidão. Ela é psicopedagoga. Ah, conseguiu, quase deu um bolo. Mas consegui. Rosane Gomes, ali do Ministério Ouro Fino, Assembleia de Deus do Ministério Ouro Fino, pastor Isaías Coimbra, né, toda a membresia ali, quero desde já mandar um beijo, um abraço, um carinho muito grande para esse ministério. E ela está aqui, ó, nos dando essa honra, compartilhando conosco aí esse lindo conhecimento. Muita coisa boa para você aí que está nos assistindo. Compartilhem. Passa essa informação também adiante para que os filhos, os seus filhos, sobrinhos, todos possam ser alcançados e ajudados, socorridos a tempo. Então, se apresente, já fala aí, toda, ela vai dizer que todo o currículo dela, gente. É uma honra, graça e paz. Fica à vontade. Boa tarde, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez atendendo esse convite dessa princesa, que eu não canso de dizer o quanto eu me orgulho dela e do crescimento da caminhada, de ver o quanto que você evoluiu, frutificou. Meu e Deus. assim, é um orgulho conhecer essa moça ali atrás e ver agora ela, essa mulher madura, preparada, capacitada. Glória a Deus. Para a gente que já trabalhou como líder, é muito prazeroso. Fico muito feliz de estar aqui sempre. Tanto quantas vezes eu possa estar atendendo, eu vou estar com certeza. Amém. É um prazer estar aqui. Isso aqui é um ambiente maravilhoso, que a gente conversa com muita liberdade, com muito acolhimento. Eu acho que a palavra, para nós começarmos a falar sobre isso, para mim a palavra de ordem para este momento é o acolhimento bem orientado, o acolhimento estruturado na palavra, no limite, né, na verdade, para que ele realmente possa ser eficaz. Não é suficiente você só abraçar. É preciso você abraçar com princípios, com valores, com limites, para que esse acolhimento seja eficaz. Né? Lindo, lindo. E quem é Rosane Gomes? Gente, vamos fazer propaganda dela aqui, né? Ela quase me deixando aqui chorando, aqui já me emocionando já, né? Mas é lindo, né, ouvir isso, que realmente nós temos uma trajetória, como a gente estava falando aqui em off, né, gente? No bastidores aqui, também da trajetória dela. Eu também quero que vocês conheçam, compartilhem e saibam que os sonhos de Deus, quando Deus promete, Deus cumpre no tempo dele, mas Deus cumpre, porque Deus ele é fiel para cumprir. Né? A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu na sua vida,
creia, porque Deus ele irá cumprir. Espera também no tempo dele, né? Então foi que isso aconteceu, né? No tempo de Deus, né? A minha trajetória, eu estava agora aqui comentando, né, nos bastidores, que a minha trajetória ela é muito interessante, porque normalmente as pessoas elas se capacitam, elas se profissionalizam, né, elas vão trabalhar em áreas e depois elas vão estar falando disso com propriedade, com experiência dentro de um ramo seu profissional. Na maioria das vezes é isso que acontece. Comigo aconteceu o contrário, né? Eu tive que parar muitos anos a minha vida, minhas buscas pessoais e profissionais por N circunstâncias e ao longo desse período eu fui me capacitando na obra do Senhor, conhecendo a obra do Senhor, permitindo que Ele fosse me moldando, me preparando, me capacitando, porque é isso que diz a palavra, que Ele capacita a quem Ele escolhe, né? E quando o Senhor fala assim, eu escolhi você, eu quero você para isso, Ele fala assim, mas eu preciso que você pegue isso e dê aqui na minha mão. Você pega os seus sonhos, seus projetos pessoais e você entrega eles aqui na minha mão. Eu quero te dar uma coisa, mas eu preciso que você confie em mim e você entregue isso que você quer para você nas minhas mãos. E aí, quem ama confia, né? Quem quer verdadeiramente viver, né, uma experiência com Deus, tem que se lançar. E aí, chegou naquele momento, eu tinha que fazer a minha escolha, né? E como ele fala que ninguém que queira segui-lo, ter outra forma que não seja, né, negando a si mesmo, renunciando, pegando a própria cruz e seguindo, né, e segui-lo, eu entendi que a cruz, ela não é um fardo, a cruz é uma missão. E aí eu entendi que eu tinha que viver a minha missão. E a minha missão era ser canal de bênção para os filhos dos outros. Porque, como eu sempre digo, eu tenho 2 filhos, né, sou mãe, sou esposa. É a vozinha linda. Sou avó, uma menina maravilhosa, minha Antonella, né, e meus filhos, eles nunca me deram, assim, trabalho, a não ser aquele trabalho necessário para você criar, educar, né, no caminho que se deve andar, e na vida, nos princípios e valores. E eu decidi que eu iria estar contribuindo, ajudando os filhos dos outros, né, cuidando dos outros, dividindo e compartilhando com os filhos dos outros o mesmo cuidado, o mesmo princípio, o mesmo amor que eu dava para os meus filhos, que estava funcionando com a ajuda de Deus, né? Porque a gente vai crescendo junto, ninguém nasce papai e mamãe, né? Quando nasce uma criança, nasce a partir dali aquela pessoa que não existia dentro de você, né? E o que você precisa é amor, dedicação e dependência de Deus para poder você fazer um bom trabalho. E a partir daí eu comecei a fazer isso, vim fazendo, criei um filho na presença de Deus, né? Eduquei ele no caminho que deve andar. Hoje nós caminhamos juntos, estávamos aqui brincando, né? Que hoje eu sou líder há anos, há 15 anos que eu sou líder de departamento de adolescentes, de jovens, você sabe, né? Disso. E hoje ele é um homem de 30 anos e é diretor do departamento, né? Eu sou a diretora auxiliar dele, a gente sempre brinca, né? Que lá no departamento ele manda em mim, em casa a gente conversa. Mas é uma parceria maravilhosa e não tem coisa melhor, porque se Jesus falou que as obras que eu faço, vocês farão ainda maiores, né? Nós estávamos aqui comentando, ele ficou 3 anos e meio. Nós estamos aqui há 2000 anos, né? 2022 anos. Nós temos muito mais volume de tempo, a humanidade depois dele, para, como seus discípulos, fazer essa obra, né? Isso aconteceu dentro da minha casa, uma vez que ele foi liderado, né? Assim como o mais novo, que também foi liderado por mim, não só criado e educado como mãe, mas como líder, e hoje também faz a obra dele, né? Como músico, como levita. O mais velho já, como diretor, ele também é vice-presidente da UADER, né? Que é a União dos Adolescentes da Assembleia de Deus da Baixada do Rio de Janeiro. Olha que toda, lindo, né? Ele gente. representa tudo, né? Não só, né, a nossa congregação, a nossa igreja, mas todo o campo da Assembleia. E faz obras maiores do que as que eu fiz. E esse, para mim, é o ponto mais gratificante. Com certeza. Né? E a partir daí, a gente foi desenvolvendo e eles foram crescendo e se desenvolvendo. E eu entendi que eu precisava de um canudo, eu precisava de capacitação profissional para fazer aquilo que Deus já vinha, né, me capacitando. E ele começou a abrir essas portas para mim. E aí, em plena pandemia, eu resolvi ressignificar a minha vida, resolvi que eu não ia me render àquela pandemia, eu ia produzir. E na pandemia, eu fui lá, fui estudar, fui fazer pós e especializações.
E ali eu me tornei psicopedagoga, clínica institucional, voltado para, né, crianças com problemas de aprendizagem, com distúrbios, né, neurobiológicos, enfim, que venham acarretar dificuldades de aprendizagem. E eu não achando suficiente, eu fui fazer também psicanálise voltada para crianças e adolescentes. Já estou formada também, já estou, né, já nessa área. E também não achando suficiente, eu resolvi fazer uma extensão para também trabalhar com adultos, porque afinal de contas, na maioria das vezes, a criança ou adolescente ele é só um sintoma de um problema que está acontecendo com aquele pai, com aquela mãe, com aquelas pessoas, né, com aquela família. E é isso que Deus fez na minha vida e é a forma como eu sempre retribuí a Ele, fazendo pelos outros aquilo que Ele fez por mim. Isso é interessante, é bonito dizer, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas ela liderou os filhos, agora está sendo, podemos dizer assim, liderada por um filho, né? Tem uma história de vida bonita, a família parece que tá tudo perfeito, né? Mas só quem acompanhou, quem estava ali por perto, sabe que teve todo um processo também para conquistar o que conquistou. Primeiramente, claro, temor a Deus, né? Que isso não faltou. Eu louvo a Deus aí, porque eu sou prova viva que a gente acompanhou bastante esse processo na vida dela. Né? Eu fico feliz por essa conquista, por essa realização, por tudo que Deus tem feito. A gente gosta de frisar aqui porque são histórias de vidas que Deus, debaixo da graça do Senhor, da obediência do Senhor, né? Na direção de Deus, Deus ele faz isso. Porque quando nós tememos a Deus, obedecemos a Ele, deixamos Ele agir, Deus ele realiza todos os propósitos, todos os planos. Então é isso que Deus tem feito. E como tem honrado, né? Como a Bíblia fala que os humilhados eles serão honrados, então passou o momento de humilhação e hoje Deus está honrando, hoje Deus está exaltando, porque Deus ele faz isso, isso é maravilhoso. Então para a sua família também, como nós vamos envolver muita família, criança, porque realmente como foi colocado agora no finalzinho, os filhos são reflexo dos pais, tanto positivo como negativo, infelizmente, né? Então é necessário a importância do seu filho, como é que está seu filho, você entender, e o seu filho também, o filho mesmo, entender como é que está a situação dos pais. Porque um ajudando o outro. Tem que ter essa liberdade, tem que ter esse momento de comunicação, de conversa. Não é porque você é pai, você é mãe, dando a oportunidade para o seu filho conversar com você, isso quer dizer que está abrindo muita a guarda nisso. Não, mas é ter aquele momento em família, aquele relacionamento, onde o seu filho, mesmo sendo filho, na idade que nós estamos vivendo, na época que nós estamos vivendo, e tem uma mentalidade totalmente diferente como antigamente, né? A mente das crianças hoje em dia está muito mais madura, mais aberta a muita coisa. Então, eles estão com uma visão muito mais ampla. Então, isso é bom compartilhar dentro de casa, né? E você entender o amadurecimento do seu filho, como é que está o pensamento do seu filho. Isso é muito legal. E nesse processo que nós vamos falar hoje sobre o tema suicídio, né, com a sua experiência de vida, né, com adolescente, né, jovem também, é difícil, né, também para eles. Essa fase também é um pouco mais complicada, principalmente os adolescentes, que é essa fase de transição, né? Sim. Antes de nós entrarmos nesse ponto, eu quero deixar um abraço para a minha família, né, para meus filhos, para o meu esposo. Ele trabalha viajando, né? Sabe que ele trabalha com tecnologia, com energia, né? De fonte de energia, de alta tecnologia. Então, eventualmente, ele está fora viajando. Muitas das vezes, essa responsabilidade ficava assim, só comigo, né? Apesar dele estar longe, ele não se fazia ausente, né? Ele era um pai presente, mas ele efetivamente não podia estar ali fazendo aquilo. E eu falo isso muito com mães, né? Sejam mães que hoje em dia chamam de mãe solo, né? Eu falo muito isso com as mães, né? Que por uma razão ou outra têm que criar seus filhos sem essa figura masculina, que é muito importante, né? Na vida do filho, mas é muito importante que essa mulher entenda o seu papel, né? Porque a Bíblia fala para você ouvir o conselho do teu pai e atentar para a instrução da tua mãe. Verdade. Né? Então o pai aconselha e com o conselho vê junto o exemplo dele. Sim. Mas se isso faltar, a mãe instrui na palavra e o pai, que é o Senhor, né, entra com a sua paternidade de uma forma divina e dá todos os elementos para que essa mãe possa fazer isso. Né? Então, mas eu não tenho como chegar aqui se eu não tiver por trás de mim uma história, né? E essas pessoas foram as ferramentas que me prepararam e me capacitaram para chegar até aqui. Meu esposo, meus filhos, minha nora, minha neta, isso tudo faz parte, né? De tudo que eu sou. Não tem como eu ter chegado aqui sem carregar até esse momento junto comigo essas pessoas. Então, um beijo para mim, amo vocês. Né? E em relação
ao suicídio, o suicídio, ele já é o estágio final, né? Ele é o fim de tudo para essa pessoa. Ela decidiu que para ela chegou ao fim, né? O processo dela. E nós precisamos entender quando isso tudo começa. Começa muito ali atrás, né? Muito lá atrás, digamos assim. Ali atrás começam a aparecer, né, os sintomas mais gritantes, né? É verdade. E é preciso estar atento à sua família. Né? Eu sempre falo isso. As pessoas, elas não querem se suicidar, elas não querem morrer, elas querem acabar com a dor. Como elas não conseguem lidar com a própria dor, elas não conseguem acabar com essa dor, então elas acabam com a sua vida. Ela parar de sofrer. O que ela quer é parar de ter que lidar, né, com isso dentro dela. E aí, então, quando ela chega nesse caso extremo, ela já se abandonou há muito tempo. Ela vem se abandonando aos poucos, muito provavelmente porque ela também já se sentiu muito abandonada, né? Ou super protegida. E quando ela se vê diante de uma realidade que ela não consegue, ela começa a entrar em colapso, ela começa a entrar em choque consigo mesma e ela não consegue achar em volta as referências, né, as bases dela para poder ela se recuperar. Então ela não consegue, né, fazer isso sem buscar ajuda. E às vezes as pessoas, por orgulho, né, por autossuficiência, por N situações, elas não pedem socorro. Ou elas pedem de uma forma que quem está em volta não percebe. Né? Mas ela vai dando muitos sinais. Muitos sinais. E é isso que a gente vai poder estar vendo. Como que de forma sutil aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquela esposa, aquele esposo estão dando os seus sinais e a gente não está apercebido, né? Isso. Nunca é de um dia para o outro. É verdade. Todo o processo, nada acontece de um dia para o outro. Né? Estava dentro dela e algum gatilho que a gente chama, né? No sim, é verdade. Algum gatilho, né, foi acionado para ter gerado aquele momento ali, que é muito delicado para quem está vivendo e é terrível para quem assiste, né? Isso é complicado demais, porque essa parte mais importante, que é o mais difícil, é os sinais, você perceber, se atentar do que está acontecendo ao redor daquela pessoa que está sofrendo com isso, né? Que como foi colocado, muitas vezes a pessoa está ali falando, não expressamente, verbalmente, mas em alguma região do corpo dela ou da expressão dela, ela está querendo dizer que precisa de socorro. E é um momento que o dia que a gente está vivendo hoje, principalmente em família, né? Com a tecnologia, ninguém está mais se atentando ao ser humano em si, né? Porque é muito raro. Se a gente for perguntar aqui, quem é que ainda senta na mesa para almoçar sem olhar o celular? Ou sentar na mesa com a família, né? Não se senta mais na mesa. E quando se senta, é cada um com o seu aparelho. Não tem mais aquele diálogo olho a olho, tete a tete. Sim. Não tem mais aquela conversa, aquela brincadeira, né? Não tem mais isso. Então, reservado, né? Para estar em família. Para se conhecerem, né? As pessoas estão com muita pressa e elas estão com uma programação muito individual, que elas tentam estar conciliando para poder ainda conseguir se entender com a família. Porque, bem da verdade, que a casa, hoje em dia, ela parece uma comunidade. Né? Um albergue, onde as pessoas elas estão ali morando debaixo do mesmo teto, mas isso não significa que seja uma família. Por mais que, enfim, ainda que a gente não queira discutir essa questão, né, do que é a família e o que não é, dos moldes da família que nós conhecemos, né, papai e mamãe, claro, os filhinhos, né, e tudo mais, o restante da parentela. E essas famílias que são montadas, né? Diz desses Oli que família é o lugar lá onde te acolhem, né? Às vezes sim, mas para alguém estar acolhendo alguém que não é daquela família, né? Ou para alguém estar se associando para poder formar uma família, é porque o seu núcleo familiar da vida de alguma forma deu errado, alguma coisa aconteceu, né? Porque para você abrir mão da sua família, é porque aquele ambiente ficou tóxico demais, aquele ali já virou um ambiente. Não é mais um lugar de cura e acolhimento, né? É um lugar de feridas, porque pessoas feridas ferem. E pessoas saradas, elas vão sarar outras pessoas. E o ambiente mais desafiador para você viver isso é dentro da sua família. Porque são as pessoas que mais te conhecem. Então, ali começam as primeiras manifestações de autodepreciação. Porque as pessoas que deveriam estar te incentivando, te elogiando, né? Te inspirando, às vezes são as pessoas tóxicas que podem vir a te adoecer. Ninguém chega à vida adulta
sem ter passado por um longo processo, né, de automutilação, né, da sua pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, por conta dessas bases familiares, muitas das vezes dilaceradas, né, pelas circunstâncias, e tudo começa com a base do diálogo, do cuidado, do respeito. Então, família hoje em dia tá uma coisa assim, uma casa às vezes, né, como você estava falando, as pessoas simplesmente estão muito ocupadas, elas estão ali respondendo coisas, elas estão só vendo vídeo, você vai ver numa mesa só, assim, uma pessoa respondendo e-mail, outra pessoa, né, batendo papo, né, no aplicativo, ou o filho vendo um vídeo, né, a criança já vendo o desenho, encostado né, da jarra do suco, já quer ver o desenho, né, para ela ficar quieta à mesa, né, e é um recurso, quem nunca, né, hashtag quem nunca, né, vai fazer, mas acaba que aí tá todo mundo ali e não tá ninguém ali, daqui a pouco todo mundo levanta com seus pratos e acabou. Quando se senta à mesa, né, como você está dizendo. Quando elas, na hora, às vezes nem conseguem se encontrar dentro da casa ao longo da semana, porque sua agenda, né, os horários não batem, não batem realmente. Isso é muito triste, né? Porque é uma das ações iniciais para tanto como está, no caso, o foco maior hoje são os filhos, né? O filho tomar uma iniciativa como essa, a chegar a esse ponto final. Então, isso é importante para dentro do lar, seja uma família completa ou, né, uma mãe solo, ou até mesmo um pai, né, que também um pai solo, né, que às vezes também tem que estar com aquela responsabilidade de ser pai e mãe, né, mas é uma responsabilidade pesada, às vezes é difícil aquela corrida, porque tem que dar o sustento também, mas é muito mais importante a vida, a convivência ali, entender, saber. Então, vamos nos atentar hoje, vamos parar e refletir, porque ainda que não esteja acontecendo no seu lar, mas às vezes é na escola do seu filho, né, da sua filha, às vezes um vizinho, algum parente, está passando por sinais assim que você, eu aprendi a ouvir isso, eu vou alertar alguém, eu vou despertar, eu vou compartilhar a informação. Porque enquanto se você não está salvando, a sua família está salva, mas tem famílias que precisam ser salvas, ser resgatadas, né? Enquanto há tempo. E é muito triste quando nós vemos aí notícias de crianças, como já aconteceu, eu estou até um pouco desatualizada, mas aconteceu algumas épocas saindo noticiários aí de crianças que estavam nos jogos, esses jogos, infelizmente, aí que acaba afetando muito a mente, e elas ali acabam se matando, né? Pelas mensagens subliminares, pelas mensagens que o próprio jogo ele vem trazendo ali para a criança, vem influenciando, porque a criança tem uma mente mais suscetível, né? Mais sensível, né? E às vezes os pais não estão percebendo, às vezes a criança ali se matou, fica tanto tempo ali e o pai não sabe o que está acontecendo, né? Deixa a criança trancada no quarto, às vezes está se viciando com coisas que não deve, né? Está ali sofrendo e os pais não têm esse acompanhamento. A babá eletrônica, né, desse tempo presente, né? A babá eletrônica. A babá eletrônica, né? Quando está no videogame, quando está no computador. E antigamente a criança ela jogava no videogame, aquele jogo que ela comprava e jogava. Agora os jogos são online. Eles jogam com pessoas do mundo inteiro. Então você está dando uma ferramenta, né, de conhecimento, né, que é o inglês, para aquela criança ao longo da vida profissional dela, enfim, né? Para que ela possa ter aquela capacitação, né, quando chegar a hora, e ela vai usando aquilo para poder estar entrando em contato com pessoas do mundo inteiro, que você mal dá conta, né, de com quem ela convive antigamente. A gente tinha mais esse controle. Sim. Nossos pais tinham esse controle, nossas mães, né, na casa de qual coleguinha você vai, com quem você vai fazer o seu trabalho, né? Então tinha todo um cuidado para liberar um filho para poder estar na casa de alguém, dormir então na casa de alguém, né? E hoje em dia não precisa mais. E nós estamos falando aqui essencialmente para um público evangélico. E eu sempre comento isso, né? Nas minhas ministrações, enfim, palestras, nos ensinos, né? Porque eu sou professora de escola bíblica aí, esses anos todos, eu sempre falo isso, né? Nós vivemos uma geração, décadas atrás, que vivia numa bolha. Então não podia ter contato com o mundo, não podia jogar bola, né? Não tinha televisão dentro das casas, né? Não podia cortar uma
uma franja, né? O cabelo não podia passar de tal tamanho, a saia podia ser, né? Então tinha muita regra do não pode. E isso fazia com que você vivesse numa bolha, né? E aí não adianta. Toda vez que você bota uma armadura muito, né, muito fechada, alguém vai procurar uma brecha, né, para poder buscar ali uma falha, para poder justificar alguma coisa. E a criança, ela sempre vai tentar testar limites, porque faz parte do desejo dela de conhecer e desenvolver. Ela é curiosa, mas ela não tem noção de risco. Para você ter uma ideia, não é à toa que nós chegamos à maioridade com 18 anos, minimamente. Porque o cérebro, Sim, sim. né? O lobo frontal, que é a área do cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela impulsividade, né? pela execução, pelo planejamento, toda essa área do cérebro, do lobo frontal, pré-frontal, ele só amadurece com 18 anos, base. O cérebro como um todo, para uma pessoa ser considerada adulta, de 25 a 30 anos, para uma pessoa ser considerada adulta. E isso ainda vai envolver informações que essa mente, aí nós vamos falar da questão do psique, né? De que essa mente ela vai receber de informação, que vai gerar nela resiliência, né? Tomada de decisões, aprender a lidar com frustrações. Para isso a pessoa ela tem maturidade emocional. Né? Nós estamos falando do órgão cérebro, estamos falando de uma pessoa que vai amadurecendo a partir das experiências. Então, você imagina o quanto que nós damos trabalho a Deus, né? Se expondo ao perigo e enfrentando limites para poder nós crescermos enquanto pessoa, enquanto, né, cristãos, enquanto crentes, né? Mas, enfim, a criança, se você colocar isso aqui nessa altura, ela vai pegar uma cadeira, ela vai subir nessa mesa, ela vai querer. Você diz para ela não ir fazer aquilo, você bota no lugar alto para que ela não alcance, mas ela vai insistir e vai querer ir, né? E aí vai acontecer, ela pode cair daqui, ela pode se machucar, mas ela não tem noção do risco que ela está correndo. Exatamente. Então o seu não deveria ser suficiente, mas não. Elas vão lá e elas vão tentar fazer com que isso seja possível, porque ela quer aquilo. Ela quer alcançar coisas, né? Então, quando não questionam, né? Ou quando não questionam, né? Quando não questionam, né? E aí ela assim, não aceita, né, esse limite. E isso, enfim, desde cedo, a criancinha vai lá tentar botar o dedinho na tomada. E aí o que a gente faz? A gente vai botar o protetor na tomada, a gente vai tentar tirar tudo do risco, né? Até onde a gente sabe, um tapinha na mão não vai traumatizar, né? Porque, como diz o ditado, né? Pé de galinha não mata pito. Né? Se correr o risco de tomar um choque, sempre há um perigo. Mas eu, pessoa, não conheço ninguém que tenha morrido porque tomou um choquinho na tomada, né? Enfim. Mas a gente está sempre tentando Eu já tomei vários. Né? Aí, até hoje, para contar a história também os meus sustos, né? E a gente está aí para contar a história. Mas a gente está lidando com uma geração que está muito protegida. Ela está sendo muito protegida. Eu não passei e não quero que passe, né? E a bolha, seja ela qual for, seja no evangelho, nas instituições, seja em casa, ela não te dá imunidade. O que aconteceu com aquela geração? Aquela geração, ela foi lá, furou a bolha e foi. Como uma pessoa que não tem uma vacina contra aquela enfermidade, ela foi contaminada de tal forma que você viu uma geração inteira se desviar, né? De várias formas, não só espiritualmente, moralmente e tudo mais, porque ela não teve, o não pode não foi suficiente, né? Porque toda lei existe para quê? Para nos proteger. E ela só existe porque já tem um indício, alguma coisa aconteceu para poder aquilo ali existir, né? Você já sabe que você não pode dirigir a mais de 80 porque você vai sofrer um acidente e ele, mais do que 80 é fatal. Então a regra existe para te proteger, ela não existe para te punir. Mas o ser humano, ele tende a fazer isso, como uma criança que transpõe os seus limites. Aquela geração não deu certo. Ficaram muito amigos dos filhos. Começaram a deixar tudo o que os pais não deixaram eles fazer. Sendo evangélicos ou não, né? Sim, claro. No público, né? Também não deu certo. Ficou todo mundo muito amigo dos filhos. Os filhos foram, deu certo isso também? Não deu, né? E aí nós viemos para a geração que ficou em cima do muro. Do legalismo pode, não pode, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Criaram seus filhos também, né, nesse legalismo, de tudo pode, sem muitas regras, porque afinal de contas, esses pais não receberam regras estabelecidas e também começaram a deixar os filhos tudo. Ainda aqueles que tentaram, por tradição, ir para a via proibitiva, o que aconteceu, Joel? Eles também viram que isso não foi
logo em seguida veio a era da tecnologia, veio a era da internet. E aí antes, o que você não deixava brincar na rua de trás, aquele que você não deixava dormir na casa do coleguinha, aquele que você, né, não deixava o seu filho se dar, porque você trazia para brincar no seu quintal, deixava trazer o coleguinha para você observar e falar, não é boa companhia para você, perdeu-se completamente o controle. Porque as famílias foram cada vez mais para fora para poder ganhar dinheiro, né? Melhorar o seu padrão de vida, que a internet ela fez isso, ela fez com que as pessoas ficassem muito preocupadas em o que elas iam apresentar da porta para fora. Então você tem que ter o carro, né? Apropriado, adequado, aprovado pela sociedade, a casa, né? As roupas, e aí você começa a ficar dependente, escravo, né? Dessa autoafirmação da porta para fora. Verdade. E aí as famílias foram para fora porque a vida começou a ficar muito cara. Era muito mais simples antigamente, né? E aí os filhos começaram também a questionar e começou a querer coisas cada vez mais caras porque eles tinham que estar no mesmo patamar dos coleguinhas. E com isso os pais não prepararam essa geração para a frustração e não se prepararam para o fato de que era necessário criá-los com informação. Porque hoje você não precisa mandar o seu filho no mundo. O mundo está dentro da tela do celular dele. Isso é verdade. Então, tudo se chega ali, de forma mundial, né? A globalização fez isso com o advento da internet, né? Sim. Da tecnologia. Trouxe tudo para cá. Então, se você não der bases, né? Exemplo, base, informação, diálogo, você não vai ter controle sobre isso que o seu filho está fazendo. Porque a tomada de decisão dele está chegando cada vez mais cedo, ele cada vez mais preparado, né? E cada dia com mais contato com a cultura desse mundo, né? E aí eu sempre falo muito sobre isso, sobre a cultura do reino e a cultura do mundo. A banalização das coisas morais em relação a princípios que Deus colocou na palavra que não podem ser negociados, né? Então nós estamos vivendo uma era de relativização do mundo dentro dos celulares, os filhos acordados a madrugada inteira, entrando em contato com pessoas do mundo inteiro, você não vai ter controle total sobre isso e você tem que contar que a sua orientação bem dada, isso leva tempo, dedicação, empenho, vai ser praticada por ele para que ele não se perca. Porque cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de controlar os seus filhos. E é isso que tem acontecido com essas gerações, né? Dentro e fora da igreja e também, porque as pessoas, em vez de estarem preocupadas em combater os princípios do mundo, tinha que estar alimentando os filhos dos princípios bíblicos para que ele lá no mundo não se perca. Não se perca, exatamente. Eles vão passar por ele portas. E Deus só quer que essa geração ela venha viver como sempre se usou de padrão dentro da palavra, que não se perca como Daniel não se perdeu, como os amigos de Daniel não se perderam, como José não se perdeu, né? como Ezequiel não se perdeu, como Miriam não se perdeu no Egito, e como a Radassa, que virou a rainha Esther, não se perdeu dentro dos seus princípios, e ela pôde interceder por um povo quando ela chegou naqueles lugares altos, que é onde Deus quer colocar, né, os nossos filhos. Mas eles estarão preparados para ir lá e não se corromper? Será que quando vier a oportunidade eles vão estar suficientemente preparados e estruturados para não se perder? Do contrário disso, vai ser frustração, dependência, né, colapso emocional, até que se leve a situações como essa do suicídio. Que é toda uma trajetória e tudo começa desde criança, na verdade, né? Ou quando os pais não têm a possibilidade de dar atenção ou ensinamento nessa fase de criança, ainda dá tempo de corrigir isso. Sim, sempre dá. Ainda dá tempo sempre Sempre de tem. ajustar, né? Nunca é tarde. Principalmente para nós evangélicos que temos o recurso de trazer o Espírito Santo para dentro dessa conversa, dentro dessa família, dentro desse diálogo, pedindo, né, sabedoria, porque Tiago diz, né, na palavra, não tem sabedoria, peça a Deus. Isso aí. Né? Se você não tem, peça a Deus, né? Mas não faça nada de si mesmo, principalmente quando se trata de vidas, né? de crianças e de algo tão precioso, herança do Senhor, que você depois tem que dar conta ao Senhor. Isso no caso, assim, que tem essa questão, infelizmente, tem essa questão da lei, dessa nova lei aí, que tira um pouco a autoridade dos pais, né? Como é que fica essa questão do pai? Porque às vezes o pai quer ensinar, quer corrigir, que não é errado, independente do que se tem divulgado aí, infelizmente, né? Precisamos corrigir, advertir, né? Porque nós amamos, né? Quem é pai e mãe sabe que quer o melhor para o seu filho. E
E o filho, de uma certa forma, entende que isso é o melhor, a correção. Né? Porque vê total atenção e preocupação dos pais. Como é que fica nessa questão, né, da adaptação dessa nova era? Porque a criança, o adolescente tem o celular, né? Tem todas as informações ali. E na hora da correção, como é que fica para tirar essa visão da criança que não é assim que tem que agir? Que acaba ficando a criança meio assim, eu não sei se consegui deixar claro, né? Que ela fica revoltada, né? Sim. A minha mãe falava que a avó dela, ou seja, minha bisa, né? Falava que pancada não maltrata, não educa, só maltrata. Era a frase. Ela falava para ela, não bata, porque pancada não educa, só maltrata. Simplesmente é isso. Independente do estatuto, ele existe para proteger as crianças que são vítimas de um lar violento, tóxico, mórbido, né? que gere período de vida para essa criança. Nós não estamos falando de uma palmada, a gente não está falando de um tapa. Mas mesmo essa, eu posso dizer para você o seguinte: toda vez que você tem que lançar mão desse recurso, você está usando de duas coisas. Primeiro, de autoritarismo, isso não é autoridade. Porque toda tirania, toda forma que você usa da força para poder impor poder, vai gerar pessoas hipócritas. Então, seus filhos, eles vão fazer longe de você, ele vai fazer pelas suas costas. Mas ele vai fazer. Ou, depois que ele se acostumar com a dor física, porque até com isso você se acostuma, né? Ele vai dizer, eu vou fazer, não vou apanhar mesmo, mas eu já fiz. Né? Tem esses dois tipos. Ou vai ficar uma criança acuada, com medo, porque já entendeu, né? Já entendeu. Ou ela vai ficar uma criança afrontosa, né? Ela vai te afrontar. Sim. Ou ela vai ser hipócrita. Ela vai fazer nas tuas costas. De uma hora você vai descobrir. Primeiro, né? Por que não resolve? E segundo, por que não resolve também? Porque ela vai entender que é assim que se resolve as coisas. Se resolve se impondo pela violência. Né? E quem faz isso já mostrou que perdeu o controle há muito tempo. Porque quando você bate, você está desforrando, né? Como diz, você está jogando, transferindo a sua raiva para aquilo que você está fazendo, você está mostrando que você já não sabe mais o que fazer. Então o que você faz? Perde a cabeça e bate. Né? Minimamente falando de uma pessoa que já tentou de todas as formas, educada a limite, e aquela criança não se corrige. Então o que ela faz? Ela vai lá e bate, porque é uma forma de ela estar gritando com a criança mais do que com palavras, porque ensinar não resolveu, adverter não resolveu, né? Gritar não resolveu, eu vou bater para ver se entende essa linguagem. Né? Quando de tudo isso, aí depois que faz tudo isso, vai botar de castigo. Mas não vai botar de castigo para dar limite, vai botar de castigo para se vingar. Porque só porque você me fez raiva, então só porque você me fez raiva, então eu não vou deixar você isso, eu não vou deixar você aquilo, e a criança vai ficar com mais raiva ainda. Porque ela não entendeu em nenhum daqueles processos, ela não entendeu a correção. Ela só entendeu uma queda de braço. E ela vai continuar medindo força. Porque educar é uma queda de braço. Só que você vai chegar uma hora que com autoridade você vai fazer isso. Você vai dizer, é a minha última palavra. Não porque não porque eu quero, não porque eu não quero. Não é hora ainda de dialogar. E muito menos quando a criança está com raiva. Então deixa ela sentir raiva. A raiva faz parte, a frustração faz parte daquilo ali. Ela está com medo de que você não vai deixar ela fazer aquilo. Você não vai deixar naquele momento, naqueles moldes, naquela circunstância. Eu vou te deixar uma hora. Eu vou te deixar outro dia. Eu vou te deixar um dia. Mas eu não vou deixar agora. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu estou fazendo isso porque eu quero o seu bem. Ele vai ficar com raiva. Mas agora eu não quero ser legal. Né? Eu quero ser eficaz na minha missão de se criar. Né? Então, o estatuto existe para proteger a criança que é violentada. E nós sabemos que isso é real. Infelizmente, ele só acontece, só é denunciado depois que a criança ela sofre por algum tipo de violência tão grande que ela se joga lá de cima e aí nós vamos para o suicídio. Né? Aquela criança foi jogada de lá de cima ou ela acuada de tanto viver sob pressão e violência emocional, psicológica e física, não aguentou mais e se jogou da sacada do apartamento. Né? Realmente. Aquela criança, ela se jogou, ela
Até que ponto aquilo ali aconteceu ontem? Hoje é um hematoma, amanhã é outro, e amanhã aquilo chega uma hora que não tem mais controle. E, infelizmente, apesar de todas essas leis protetivas, ainda estamos vendo muitas crianças sofrendo na mão de pais, né, de pai e mãe, ou mãe e padrasto, ou mãe e pai e madrasta, de crianças que estão no meio, né, de uma relação tóxica, porque alguém ali é violento, alguém está se calando e deixando aquilo e não está parando. Né? Por isso que quando o padrasto ele é enquadrado, a mãe enquadrada junto, porque aquela criança ela precisava ser protegida por alguém, e não foi pelo dos dois. Né? Tanto a indignação do que está acontecendo agora com uma mãe que foi solta diante da morte do seu filho, né, pelo padrasto, e ela está sendo poupada dessa responsabilidade. Ela estava ali o tempo todo e aquela criança não foi protegida por ninguém. Então, assim, Jesus fala, para trazer sempre aqui, né, à luz da Bíblia, Jesus fala que a sua vara, não, o salmista fala, né? O salmista diz: a tua vara e teu cajado me consome. Quando a criança é pequena, você vai com a vara. Eu não estou falando vara física, não. Você fala com a correção. você fala, né, com a palavra. Você não fala numa linguagem que a criança atende. Então pega aquela ovelhinha e dá com a vara ali, ó. Dá com a vara. Né? Agora em adulto é o cajado. Agora o papo é outro. Agora eu vou falar contigo muito sério. Né? Então, se você corrigir com a vara, você não vai precisar corrigir com o cajado depois. Verdade. Né? A proporção do que você vai ser obrigado a fazer. Quando o salmista ele usa essa analogia, né, da ovelha, tem um estudo que diz que a ovelha rebelde, a ovelha que se arrisca, né, o pastor, como um bom pastor que ele é zeloso, ele quebra a ovelha, né, a pata daquela ovelha em faixa, põe ela aqui nos ombros e fica para lá e para cá, com o rebanho, com ela aqui. Aí ele dá comida, ele só solta para poder ela fazer necessidade, bota ela aqui, protege, não deixa ela sozinha, porque ela não vai poder correr para se livrar do perigo, então eu vou proteger ela de noite. Eu corrigi, eu faço a ferida, né, como diz a palavra, mas eu mesmo a saro. Quando ela está sarada, ela gerou um relacionamento com ele tão profundo, de proteção e confiança, que mesmo quando ele solta ela no pasto, ela já não sai mais de perto dele, ela já não consegue ficar mais longe dele, porque ela entendeu a correção e ela não consegue mais se ver, se reconhecer, sem estar debaixo desse cuidado dele. Então ela passa a seguir ele para onde vai. Então, se nós entendermos isso, se nós formos líderes dos nossos próprios filhos, se nós formos pastores e pastoras dentro da nossa própria casa, nós não vamos precisar ir para gabinete, nós não vamos precisar ir para a secretaria da escola, nós não vamos precisar, né, ficar atrás dos líderes, né? E os líderes sabem como muitas vezes eles são sobrecarregados nesse papel de estar, né, educando os filhos dos outros ou passando valores que eles deveriam ter aprendido dentro de casa. E quando o líder não resolver isso, vai parar no gabinete. E eu sempre falo isso. Se você hoje, Joelma, se você hoje vai lá na diretoria brigar pelo seu filho, defender seu filho, achando que o fato de ter sido chamado lá, o seu filho é o coitado, é a vítima, e a escola é errada. E aí você pega, briga com a diretoria, ou você pega aquele filho, tira daquela escola e leva para outra, porque estão perseguindo o meu filho. Se você faz isso com o seu filho na escola, se prepara para fazer isso a vida toda, em todas as instâncias, e se prepara para buscar teu filho na delegacia. Porque você já não vai poder mais fazer isso, mas você vai nomear alguém, se chamar advogado, para ir lá na delegacia e pegar seu filho. Tentar resolver, né, aquela infração que ele cometeu. Se for no local de trabalho, se for na faculdade, vai viver trocando. É aquela pessoa que fica adulta e ela está sempre trocando de faculdade, de emprego. Ela não se sujeita a nenhuma ordem, nenhuma liderança. Isso acontece em igrejas também. As pessoas vivem trocando de igreja porque elas simplesmente não aceitam ser corrigidas. Então, se a vara da correção, e eu não falo vara física, eu não sou a favor de bater, né? Se a vara da correção não for usada desde cedo, nesses casos, né, o problema só tende a agravar. E se existe um estatuto, respeite ele. Mas ensine seu filho. Eu tenho autoridade sobre a sua vida. Porque eu já conheci casos de criança que diz: se você me bater, eu vou denunciar, eu vou avisar na escola. E entra o conselho tutelar. Né? Quando você não corrige em casa, como o caso desse que eu estou acompanhando agora, de uma menina que bateu numa coleguinha com ciúme da amiga dela, porque a menina provocou ela e disse que as outras duas iam ser melhores amigas. E ela agora não ia mais ser a melhor amiga da outra, ela bateu na outra. E aí, como já era um caso recorrente de problemas, né,
foi para a diretoria e de lá não teve jeito, porque já era um caso recorrente, agora já entrou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar agora vai ficar de olho nesses pais para ver por que uma menina de 13 anos não está mais conseguindo ser, né, controlada, educada, dados os limites necessários nessa idade para ela. Olha que gravidade. Então é necessário que exista. O papel do Conselho Tutelar não é punir nem tirar filho de ninguém, mas é supervisionar, orientar, caso isso não aconteça ou essa pessoa não tenha condições de estar pagando, né, terapeuta e tudo mais, para poder saber qual foi o sintoma dessa família para ter chegado nesse ponto. E hoje em dia também tem, recursos, né, populares aí que está dando assistência, né, a famílias que não tenham condições, né, não tenha esse feeling de arcar, né, com essa assistência. Então, hoje em dia tem todo um suporte, todo um acompanhamento, basta também a família querer. E é interessante que a questão do filho, que às vezes os pais podem perguntar, mas se meu filho eu faço e aconteça, e muitas vezes o pai não sabe fazer da forma correta, como foi até mesmo aqui apresentado. Então, é importante essa atenção. Não é brigando com o filho como fosse duas crianças, né? Que acaba, né? Está acontecendo isso, né? Eu falo, tem uma geração inteira infantilizada e tem uma geração inteira adultizada. Estão invertendo, né, os papéis. São meninas de 20 com as mães de 37, perdão, de 40 anos, e a mãe e a filha para ser duas colegas. Né? Elas falam de uma maneira desrespeitosa uma com a outra, né? E você vê meninas com 11 anos, né, se comportando como se já fossem moças feitas, né? Então a gente está passando por isso. Uma geração de meninos que não querem, né, que não querem amadurecer, que não querem ter responsabilidades com nada, e uma geração doida para poder deixar de ser criança porque já se acham, né? Segundo alguns padrões que estão acompanhando por aí, estão adultizando. Né? Assim, está em desarmonia completamente com a sua fase. Exatamente, é verdade. E tudo mais, né? Aí amadurecem cedo, pegam responsabilidade em cedo, né? E não aguentam, porque não estão maduros, na verdade, né? Não passaram para todas as fases necessárias. Chega a esse ponto aí do estresse, da ansiedade, né? Da aflição, da aceleração, e dependendo da ocasião, da estrutura, aí acabam tirando sua própria vida porque já não aguentam mais. Se envolvem em todos os outros meios, não conseguem recursos. Nem aguenta. O modelo, não digo modelo, mas o ideal seria que a criança ela fosse preservada de toda a dinâmica da família, no que tange às crises, aos conflitos. A criança ela deveria ser poupada. A criança ela tem que ser criança, com todas as suas fases. Né? Uma criança até 4 anos, ela não consegue entender o seu eu. Sim. Ela só consegue se entender enquanto parte de um grupo. Ela é tão inocente e ela é tão sem filtro, né, que ela acha que você é capaz de ler o pensamento dela. Então ela não sabe mentir ainda. Né? Se você perguntar assim, a Antonella tem 3 anos, né? Se você falar com ela, ela fala assim, não, a Antonella vai fazer não sei o quê, a Antonella vai, né? Ela fala Antonella ainda, né? Ela não fala o eu, porque isso é natural, ela ainda não sabe quem ela é. Ela não se entende enquanto pessoa ainda. E ela se entende enquanto parte de tudo. Então ela não quer fazer nada sozinha. Ela quer fazer alguma coisa sempre acompanhada de alguém. Então a única coisa que ela faz sozinha é assistir alguma coisa no celular. E mesmo naquele momento ela está interagindo com aquilo ali. Ela acredita que aquelas pessoas, ou a tia Flá, enfim, né? Ou os vídeos das musiquinhas dela, que aquela pessoa está interagindo com ela ali. Então em nenhum momento ela ainda consegue se ver sozinha. Agora você imagina para uma criança que vê os pais se divorciando, que se entende como parte daquele um todo e vê aquilo se fragmentar, e ela olha para aquilo, eu faço parte disso, será que fui eu? Ela ainda não sabe que ela errou. Ela não sabe, ela está sendo punida e ela ainda não sabe por quê. Então, minimamente, ela tem que ser explicada quando ela estiver fazendo alguma coisa errada, por que do não. Ela ainda não tem filtro nenhum para isso. E o cérebro da criança, quando chega nos 4 anos, ele passa por que a gente chama de poda neural. Já viu aquela árvore toda espalhada assim, que você tem que dar umas podas nela? Então, quando você poda, você tira o excesso, não é? Então, você imagina o que você tem que dar de referência para essa criança, naquela página em branco de referência, antes que chegue esses 4 anos para poder haver essa poda. E toda vez que você poda um galho, não nasce mais 2, 3 assim, ali começam outros desenvolvimentos. E o desenvolvimento do valor, ela já pegou conhecimento algum. O
desenvolvimento dos valores e tudo mais, você só pode dar essa criança até 7 anos. A partir daí, você tem que começar a aplicar aquilo ali. Então, não é mais natural que a criança faça certas coisas com infantilidade de coisas como se ela tivesse 5 anos de idade. Aconteceu alguma coisa naquele processo que você não alimentou aquela criança de informação necessária. Sim. Então, quando uma criança vê uma crise familiar, uma crise financeira, quando vê o pai brigando com a mãe brigando com o pai, né? Quando ela vê principalmente os adultos fazendo isso no entorno dela, ela fica pensando até que ponto aquilo ali é a responsabilidade dela. Né? O desconforto que ela sente é enorme e ela não sabe como lidar com aquilo. Já começam os primeiros sintomas. Aquela criança começa a estar disfuncional ao urinar, que ela já deveria naquele ponto. A criança ela começa a comer unha, né? Ela começa a roer né? Unha, e ela não sabe fica com aquilo na boca, né? Ela está ansiosa. A criança já começa a enfrentar. E a ansiedade, você sabia que ela pode ser entendida como medo. Mas a diferença do medo com a ansiedade é que o medo é algo concreto. Se eu ver uma barata ali, talvez eu saia correndo. Eu sei que aqui não tem, tá, gente? Eu sei que aqui não tem. Vai entender, uma mulher desse tamanho, medo de barata aqui nunca, né? Vamos lá. Né? Eu vou olhar, é um medo real. Né? Agora, eu não posso ficar achando que só porque aqui dentro desse lugar tem um banheiro que vai sair uma barata dali e eu não vou conseguir relaxar porque existe uma ameaça iminente. Isso é ansiedade, isso me deixa ansiosa. É um fantasma, não é concreto, entende? O medo são de coisas concretas e a ansiedade é de coisas que não são só abstratas, mas aquilo se torna de uma forma tão real que aquilo pode te gerar mal-estar físico, não só psicológico. Sim. Então a criança, ela desde cedo, ela tem que estar dentro de um ambiente protegido, né, o máximo que puder, porque ela vai entender aquilo ali como perigo. Outro exemplo, uma criança, ela vê um desenho do caminhãozinho, o caminhãozinho fala, o caminhãozinho chora, né, o caminhãozinho. Ela interage com aquilo ali é um objeto vivo para ela não entende como um objeto inanimado. Até porque o carro do papai, ele sai do lugar, ele freia, ele toca música, então o carro, ele é muito real. Dias desses, o Guilherme sofreu um acidente, uma capotagem, saiu ileso. Milagrosamente, ele saiu ileso de uma capotagem, uma coisa assim absurda. E eu estava olhando as fotos da capotagem, ela chegou perto e ela viu. Ah, não, o carro do papai está quebrado, ele afundou. Aí ela fez assim com a mão, porque foi, né, parte do teto. Ele afundou, vamos consertar. E ela começou a pegar coisas de plástico, ferramentazinhas dela, uma faquinha, um negócio, para poder consertar o carro. Então ela trouxe aquilo ali que não é real para a realidade dela de uma forma tão concreta que ela achava que aquilo ali ela poderia, porque o carro do papai está machucado. E aí eu tive que explicar, né, para ela, nós ali conversamos com ela, explicando. Ah, não, papai. Né? Aí ela viu que o papai estava bem, não tinha acontecido nada. Mas essa é uma prova que eu estou falando, né, de que a criança, ela vai, ao longo das suas etapas, né, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, né, que são essas 3 fases até 21, que é a maioridade, ela vai processar essas questões de uma forma, mas os sintomas vão vindo. Né? E quando chega no ponto gritante, aí a família ela tem que tomar alguma atitude. Porque aquela família adoeceu toda, ela não adoeceu só aquela pessoa. Todo mundo ali ficou doente, de alguma forma. É verdade. No caso também tem, o que eu estava até querendo relembrar, tem a questão de titular também, né, a criança ou adolescente por alguma atitude que não é adequada. Né? Em vez de aconselhar, de orientar, de conversar, acaba titulando, né? E isso também acaba afetando, né, a mente da criança, do adolescente. E isso, quando se começa desde pequeno, você já vai influenciando, né? Vai afetando mais até o amadurecimento, né? Vai. A importância da família entender que os apelidos, eles sempre têm que ser carinhosos. Não tem problema nenhum a criança ser chamada por um apelido, tentando que ele não seja uma coisa que a constrange. Irmãos, em geral, até fazem isso uns com os outros, mas pai e mãe não. Pai e mãe jamais pode ter uma fala depressiva. Ela pode corrigir. Assim, meu filho, você é brilhante, mas você está muito preguiçoso. Você não pode dizer, meu filho é um preguiçoso, meu filho é um preguiçoso, entende? Porque aquilo que você disser que ele é, a Bíblia diz que assim como o homem se imagina,
assim ele o é. Né? Então você imagina quando você está dizendo para uma criança, se as pessoas que são suas referências ouvir de você, você é muito teimoso, você é muito encrenqueiro, né? Você é muito rebelde, você é muito burro, né? O que você disser, você está dizendo que ele é. Quando na verdade ele está. Uma pessoa ela não é ansiosa. Ela está, ela pode ter começado agora, ela pode estar há muito tempo. Mas toda vez que você troca essa palavrinha, que você diz assim, meu filho, você é incrível, mas você anda muito assim. Você está muito assim. Você está dizendo que ele está e pode deixar de estar. Mas quando você diz que é, você está agregando aquilo ao caráter dele, à personalidade dele. Então isso é muito nocivo. O perigo dos apelidos ou dos rótulos é que depois vai dar muito trabalho para tirar aquilo da pessoa, né? Porque quando aquilo entranhar na alma daquela pessoa, para fazer, né, para expurgar aquilo, para tirar aquilo dela, o conceito que ela faz de si vai estar em cima daquilo que ela foi ensinada a pensar de si. Então, por isso que é muito importante. Não é você se alienar e não reconhecer as falhas, né? O que a gente chamaria de defeitos, né? Sim, sim. E se você for olhar bem de pertinho, você vai ver que uma pessoa teimosa, dependendo do ponto de vista, pode ser uma qualidade, porque significa que ela é muito obstinada, ela é muito determinada, ela não desiste facilmente. Depende do ponto de vista que você instrui, você se enxerga a partir daquilo que dizem de você. Né? Só que a questão, a gente utilizando até mesmo essa palavra, é que infelizmente, se a gente utilizasse essa palavra nesse ponto de vista, seria bom. Porque o importante que eu acho que é legal para os pais, né, ou líderes, digamos assim, que a criança onde tem convívio maior, né, com o seu superior, ela recebe esse título, é bom saber alguma forma que você vai aplicar o título e orientar, ensinar e explicar o porquê daquele título, né? E como foi falado, não afirmando, né, mas dizendo que naquele momento é assim, naquele momento está assim, né? Porque isso afeta muito a mente da criança, do jovem, porque acaba guardando aquilo, ele acaba levando realmente para o coração, né? E é difícil realmente tirar esse tratamento todo que já foi aplicado no interior dele, acabou enraizando. Para tirar isso, tem que tirar a raiz toda. Raiz de amargura. Então, assim, é complicado. E, infelizmente, que algumas situações que acontecem, que já me vem, já ouvi e já presenciei, que quando acontece do pai, mas você é rebelde. Aí o filho foi responder assim, mas eu sou igual ao senhor, sou igual à senhora. Então, olha só a referência. Então, é importante ter essa atenção. Quando você está dizendo ao seu filho que é assim, assado, por que ele é assim? Ele está pegando referência de alguém, que ele está observando a qual ele convive, é dessa forma. E é interessante isso, porque assim, a gente vai olhar, vai ver que a genética ela não é só uma coisa física, o DNA, né? Diz que o sangue fala, né? Mas teórico, acho que o sangue grita. É gritante a semelhança, né? É verdade. A gente ouve semelhanças assim, falas assim, nossa, mas é a cara do fulano, é o rosto e o resto, né? Porque assim, é todo, né? A personalidade. E aí é muito, muito interessante, porque você ouve sim, filho dizer assim, mas eu sou assim, eu sou igual ao meu pai. E aí, no defeito. Né? Aí na qualidade você fala assim, mas você também é igual a ele na responsabilidade, na inteligência, na inteligência não, na dedicação, né? No esforço dele, né? Você é inteligente na generosidade, no acolhimento, enfim, né? Porque todo mundo tem defeitos e qualidades. Sim. E é esse o equilíbrio, né, que nos faz ser gente. Exatamente. Né? Olha, se você encontrar alguém que é muito legal, muito bonzinho, que nunca explode, que nunca erra, que nunca falha, desconfie. Entendeu? Essa pessoa virou um anjo. Entendeu? E a gente não sabe. Entendeu? Ou é um demônio disfarçado. É verdade. Né? Porque ninguém é tão bonzinho o tempo todo, tão legal o tempo todo. Né? Nós temos os nossos dias, né? Altos e baixos. Avessado, né? Nós temos o dia que a gente está do avesso, né? E tudo bem. E aí é a hora que a gente precisa ser amado e a gente descobre que a gente é amado. O dia que a pessoa descobre esse nosso lado não muito legal, né? Mas
nós precisamos lembrar aos nossos filhos, né, aos nossos liderados, que nós temos semelhanças com as pessoas, é verdade, mas eu só vou me justificar os meus erros quando for para poder comparar que eu sou assim porque minha mãe é assim, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque eu puxei meu avô, né? Ou eu puxei minha avó, e por aí vai as justificativas, né? Mas e a qualidade daquela pessoa? E a parte que a pessoa... Mas aí você, que está ouvindo aquela fala, tem que ser muito isento e justo para, mesmo que você concorde, né? Que aquilo que aquele está dizendo, vamos ser sinceros, você diga assim, mas olha só, olha por esse lado. Ela é trabalhadora, uma pessoa muito, né? Muito Sim, prestativa. exatamente. Muito, e aí, para você dar esse senso para essa de justiça, né? Nessa fala. E enfatizar a parte positiva, né? Enfatizar a parte positiva. E eu entendo nós como pais, a coisa mais interessante é que você descobre os seus defeitos nos seus filhos para você se melhorar. E aí eu gosto muito de usar essa palavra, né? Com pais, com líderes, quando eu converso. Não existe educação sem autorregulação. Eu tenho que estar me regulando o tempo todo. Eu não posso dizer, você deixa tudo espalhado, as minhas coisas. Né? Quando você acabar, você lava o seu copo, mas a pia, não é assim? Né? Você nunca faz isso, você nunca faz aquilo. Ou quando você sair, faça isso, mas você não faz ou faz o dia que você quer. Se você não cria rotina, se você não cria disciplina, se você não cria minimamente, né, um manual de referência, não vai fazer. O seu discurso tem que estar alinhado com as suas atitudes. Exatamente. O seu exemplo. Não existe educação sem exemplo. Eu, como líder, eu não posso falar do que eu não vivo. Eu não posso ensinar para eles o que eu não sou. E eu não posso, né, ministrar sobre a vida deles aquilo que eu não praticar. Verdade. Dentro da minha casa, lá na minha igreja, eu não posso ser diferente daquilo que eu falo para eles. Porque se eles encontrarem uma falha, acabou toda a referência que eu sou para eles. E toda a minha capacidade, né, de influenciá-los positivamente. E dentro de casa não é diferente. Por isso há tantos problemas ministeriais de pais e filhos, filhos de líderes e filhos de pastores, porque muitas das vezes o discurso não está alinhado com as atitudes. Então a autorregulação o tempo todo, para poder eu criar, eu tenho que pensar isso. E se o meu filho ou a minha filha, ela está ali vendo a mim o tempo todo, eu vou ter que estar me regulando, eu tenho que estar me policiando o tempo todo. Você fala assim, ó, diz que eu não estou. Já tem sim. Né? Diz que eu não estou. Olha aí, Hoje gente. eu não vou. Né? Hoje eu não vou. Ah, não. O pastor está lá contando que eu vou, mas hoje, né? Não, eu não vou porque eu vou estar fazendo outra coisa. E eu deixo de cumprir, né, compromissos porque eu estou... O filho está ali observando. Está observando. E aí vai dizer assim, tu está falando isso para mim. E dias desses eu falo, né, assim? Porque eles estão procurando a sua armadura. Né? Você tem que ser honesto. Olha, hoje eu não estou bem para isso. Não, hoje eu não vou, eu vou dizer a verdade. Fulano, hoje eu não estou me sentindo bem, etc. Volta lá, não, manda aí o recado. Sabe por quê? Porque você está fazendo as suas coisas e teu filho está jogando videogame, a tua menina está brincando com a boneca. E ela está ouvindo o ambiente de diálogo dentro de casa e ela está ouvindo a sua verdade ou a sua mentira. E depois você tentar corrigir baseado numa coisa que você não é, não vai rolar. Não vai funcionar. Líderes, a galera, ó, muito antenada. Eles percebem tudo. E se você falar duas histórias, não vai dar certo. Seja em casa, seja como liderança, não vai funcionar. Gente, é isso aí, ó. Eu acho que tá falando com muita gente hoje, né? Quem nunca, como fala, né? Hashtag quem nunca. E tudo bem, quando acontecer, falar, hoje foi o meu dia de ser humana, né? Porque uma coisa que quando a gente cresce, né? Você como adulta, você vai olhar para sua mãe e você hoje vai vê-la, né? Sua mãe, seu pai, como pessoas, e como qualquer pessoa tem defeitos, tem limites, tem fragilidades, tem falhas. Isso não diminui nada do teu respeito por eles. Mas hoje você entende como adulto. A criança, ela olha e aquela pessoa é a referência dela. Quanto mais você puder poupá-la, né? Sim. E trabalhar as suas miserabilidades para você se tornar uma pessoa melhor, para ser referência, ela não vai buscar referência em outra pessoa. Né? A vulnerabilidade, Joelma, está levando pessoas a seguirem líderes perigosamente tóxicos e manipuladores. E nós temos que tomar cuidado, pai, mãe, toma conta dos seus filhos. Seja referência para eles, cuidado com quem você coloca.
quem você deposita a sua confiança e o trabalho que é só teu, de levar e de buscar, né? De estar ali fazendo o seu papel. Porque essa vulnerabilidade faz com que pessoas elas cometam abusos morais, não só abusos físicos, sexuais. De uma outra fala muito perigosa que gera muito trauma na criança, no adolescente, né? Os abusos que acontecem, relações abusivas, adolescentes começando a se relacionar muito cedo, passando por situações que não estão preparadas para o relacionamento, gera depressão, gera ansiedade. Amadurecimento. Né? Então, assim, um alerta que eu quero abrir aqui um parênteses que eu acho muito importante falar. Pai, mãe, cuidem dos seus filhos bem de pertinho, procurem saber. Não confiem, não deleguem. Criem parcerias, né? com líderes, com a escola, com a igreja. Criem parcerias. É importante esse trabalho em parceria. Escola, família, igreja, família. Mas não terceirize, não delegue a outros uma responsabilidade que é só sua. Porque você não sabe na mão de quem você está colocando a vida dos seus filhos. As consequências vêm. Oh, meu Deus, olha aí, atenção. Hoje está sendo um dia para um despertar, né? Um despertar, uma atenção maior sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os seus filhos, né? Porque essa atenção tem que começar dentro de casa, né? Como foi falado, não delegue a sua responsabilidade para outros. Aquilo que está na sua função realizar, até porque Deus concedeu a você, pai, a você, mãe, essa atribuição, né? Os líderes estão ali para fazer a função deles, para ensinar daquilo que foi adequado. Mas a questão da orientação, do aconselhamento é dentro de casa. É os pais que têm que ter toda essa atenção, tem que ter toda essa companhia. E os filhos sentem falta disso, né? Independente da idade. Né? Nós temos, muitas vezes, acompanhando jovens que falam que, mas dentro de casa eu não tenho atenção do meu pai não sabe o que eu quero ser, né, de formação, não procura saber qual é o meu sonho, não conversa comigo, tanto pai como mãe. Isso é triste de se ouvir. Né? Eu tenho um pai e minha mãe só porque estou dentro da casa, mas nem me veem, não sabe nem o horário que eu chego. Não sabe o horário que eu chego, não sabe o horário, não pergunta para onde que eu vou. Isso é triste. Aí você está perdendo o seu filho por uma coisa tão simples, tão pouca. Procure saber o que ele quer, procure saber como é que está acontecendo, como é que está no trabalho, na escola, qual é o desejo dele, o que está afligindo, o que ele pretende, qual é o sonho, o que ele gosta de comer. Coisa simples, né? Mas isso que alegra o coração daqueles que vivem ali, qual você botou neste mundo. E Deus irá cobrar, né? Ele não vai cobrar por nenhuma outra coisa que não seja os filhos. Os filhos são herança. Para você administrar, né? Herança. A herança, você não fundou aquilo, né? Você não gerou aquilo. Mas foi colocado na sua mão como uma responsabilidade sobre aquilo, né? E quando se trata de uma vida, né? Eu sei que toda vida ela é dada e ela é colhida por Deus, né? Sim. Mas ela não foi feita para ser ceifada. Ela foi feita para ser colhida, não para ser ceifada. Sim. A ceifa, ela interrompe o processo. É verdade. Né? Agora, aquilo que é colhido não é colhido com cuidado, com amor, com carinho, né? Para um propósito, né? Mesmo quando Deus recolhe, quando faz, Deus recolheu alguém, né? Nunca deveria ter sido de uma forma tão precoce. Mas o amor de Deus e a morte, às vezes, ela é mal interpretada como uma punição, como um castigo. Não, é só o amor de Deus, ele dizendo assim, não dá para ficar lá, eu tenho que trazer de volta para mim, porque não está sendo bem cuidado, ou vai se perder, ou ficou adulto, está muito doente, está muito ferido, e ele permite que coisas físicas aconteçam para que essa pessoa venha a óbito. Que o que é só óbito, é falência, para ele é só levar de volta a parte da essência de amor dele que ele transferiu e depois botou na mão de alguém que não deu conta de cuidar. Né? Mas para quem fica, a punição é eterna, porque a sensação, né? A gente que tem filhos, eu vejo, por exemplo, você com o seu doguinho lá, o amorzinho que você tem, né? Se machucar a patinha, né? Já dá uma dor, né? Já Nossa. Não faz zelo, né? Nós não queremos. O que quer que aconteça, o seu sentimento é, eu não estou dando conta. Né? Será que foi aquilo que comeu? Né? A gente fica sempre se questionando. Então, não deixa para fazer isso quando não tiver mais jeito. Faz antes. Porque se acontecer qualquer coisa, foi
plenitude de Deus, né? A plena autoridade e soberania dele determinou alguma coisa. Quem somos nós para questionar? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não que nesse momento, nesse processo, um acidente de percurso, fez com que aquilo saísse da sua mão, essa herança. Você não tem competência, capacidade para cuidar daquilo que eu coloquei na sua mão, vou pegar de volta. De volta para mim. É uma coisa muito séria e sagrada. Né? É uma grande... e assim, é importante ter frisado isso, porque às vezes eu não sei, mas pode ter pais que não estão se atentando a isso. Ah, meu filho, mas Deus, ele cobra, se Deus te deu, ele quer de volta. Né? Você vai, naquele grande dia, você vai apresentar ao Senhor as obras que você fez. E que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua preciosidade? Né? A sua família, porque o mais importante é ganhar a sua família. Primeiramente, que é o projeto de Deus. Né? Deus, ele constituiu a família ali, apesar de todo mundo que ele veio a fazer, ele criou, mas ele formou com todo o amor e carinho, né? A família, o propósito maior. Ali, é um projeto, exatamente. Então, é importante que você também valorize. Se sair um pouquinho do trecho, do caminho, ainda dá tempo de ajustar. Dá busca tempo. Ajuda para si ou para os seus, mas busca ajuda. Isso. Não desista de lutar. Eu sei que o primeiro momento existe uma negação muito grande. Né? Eu não fiz nada para que aquilo desse errado. Né? Ele que é assim, porque foi meu marido que fez assim, porque o pai dele é assim, sempre. porque a mãe dela é assim, né? Uma transferência de responsabilidade. O ser humano ele tem a tendência à negação. Né? Porque assim, a autorresponsabilidade, e que eu acho lindo, né? No Salmo, né? Em Davi, no Salmo 51, quando ele fala, não retira de mim teu espírito, né? Quando ele fala isso, ele entende, né? E a Deus em mim, um coração puro, no meu espírito, na palavra, não retira de mim teu espírito. Verdade. Ele falava, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Ele era um homem de muita autorresponsabilidade. Né? Mesmo que ele tenha falhado, né? Na história de Davi, nós vamos ver feitos grandiosos, vamos ver, né? Uma falha absurda, né? Humana, porque senão não teríamos precisado de Jesus, né? É verdade, pois é. Ele seria, né? Enfim, sem falha. É verdade. Deus mostrou que ele, mesmo sendo esses homens sendo com ele, eles são falhos. Mas a diferença dele para Saul, por exemplo, né? Aquele que foi rejeitado por Deus para o trono, é que ele entendia de autorresponsabilidade. Ele falava, né? Passa comigo. Sim. Né? Em uma outra passagem ele vai falar, são ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, né? Então ele pega aquele reinado todo, que estava sendo punido por causa de um momentinho ali de soberba dele, né? De querer fazer um censo do reino dele, né? E Deus cobrou a ele aquilo, como assim? Né? Ou quando ele quis fazer um templo, ele falou, te tirei de trás da malhada, né? Vivi de tenda em tenda, não te pedi nada, né? Então, um relacionamento, porque Deus ele quer ter um relacionamento com o ser humano, né? E em todos aqueles momentos você vê Davi pegar e reconsiderar a sua posição, se arrepender, né, de verdade, e ali ele negociar com Deus ali a misericórdia para que ele não seja punido, né, por aquela falha. Então as pessoas elas têm muita dificuldade de fazer isso. Não, olha, meu filho está assim, que culpa minha mesmo. Porque quando, né? Porque eu estava em um momento em que você descobrir que é o tempo de corrigir, o alarme soou dentro daquela situação, busca ajuda, né? Não é vergonha, não é problema, né? Busca ajuda enquanto dá tempo, para que aquilo ali possa ser, porque com Deus sempre tem uma saída. Glória a Deus. Né? A nossa diferença é sempre essa, né? Eu posso falar enquanto terapeuta da educação, né? Da psicanálise, mas eu posso falar enquanto mulher de Deus. Né? Mesmo quando não havia essas ferramentas ainda na minha vida, o Senhor me instruía. Né? Eu passei por situações dramáticas, situações difíceis, situações em que eu estava ali sozinho, eu tinha que tomar decisões, e quando eu fazia aquilo, eu fazia em total dependência do Senhor. Eu olhava e eu falava, lembra de onde caíste? Né? Eu não estou falando de grandes pecados, eu estou falando daqueles momentos em que você desmorona. Sim, e Deus fala, levanta, põe de pé e eu vou falar contigo. O Senhor ele não fala com pessoas caídas, ele não fala com pessoas, né, covardes. Ele quer que você se posicione para ele falar contigo. Né? Você não fala com a criança no momento em que ela está prostrada, que ela está fazendo pirraça, esperneando. Não adianta você tentar corrigir ela naquela hora. Então o Senhor espera o seu momento passar, e é natural que nós, ser humano, né? O próprio Jesus, ele já sempre teve o seu momento de aflição, de grande angústia, né? E ele também teve, ele entende a gente.
né? Jesus entende cada uma das nossas, né, necessidades, mas Ele espera que você se recobre, né? Suprime a voz do teu choro, né? Ou seja, engole o choro, fica de pé, aí eu vou falar contigo. Em um momento, enquanto eu falar, você está surdo, você está dando voz à tua dor, você está gritando, você não vai conseguir me ouvir. Então, qualquer sinal dentro de casa de desarmonia desse projeto de vida familiar, busque ajuda, busque na igreja, busque na escola, busque através da terapia, mas não desista do projeto que Deus te deu, que é a sua família, que são seus filhos. Que Ele é o seu bem mais precioso. Certo? Que coisa linda, gente. É isso aí. Não desista, creia tão somente, insista, persista, porque é isso que Deus quer, né? Que a gente tem que pegar essas coisas assim que às vezes parece ser negativo, mas trazer pra gente como positivo, né? A gente às vezes quer imitar tanta coisa errada. Vamos imitar as coisas certas, vamos fazer as coisas certas, vamos fazer. Tá dando certo? Vamos copiar também, né? Vamos pegar dessa forma, né? O inimigo ele fica aí persistindo, insistindo até ele conseguir. Por que a gente não pode ser assim também? Vamos combater isso. Ele só tem um trabalho. Só tem um trabalho, exatamente. Né? Mas vocês falam isso com os adolescentes, eu falo assim, olha, ele não está nem para você. Eles olham assim, falam, não, ele não está nem para você. Porque ele quer ferir o coração de Deus. E quando ele destrói você, quando ele faz você sair, né, desse propósito, desse projeto que Deus tem para você, ele consegue atingir o coração de Deus. Porque Deus deu o filho dele para sofrer tudo para você não sofrer agora. Você não tem que estar se cortando. Olha, eu não consigo nem cortar meu dedo na cozinha, né? Não, olha, eu não quero mais ver. Esse dia eu falei para uma das meninas que chegou para o nosso grupo, né? E ela chegou com uma crise de ansiedade muito grande e fazendo automutilação, fazendo os cortes. E aí ela tirou a foto e me mostrou. Jesus. Tia, me ajuda. E eu falei para ela, por que você não falou comigo antes? Meu Deus. Ela falou, tia, não deu tempo. Eu precisava botar para fora aqui, não deu tempo. Mas quando acabou, a primeira pessoa que eu pensei foi na senhora. E aí eu conversando ali com ela, eu falando para ela, quanto que eu estava machucando ver ela fazendo aquilo com ela. E daí tudo, e aí ele conversando com ela, mostrando a importância que ela tinha para mim. E do quanto que me feria ver ela fazendo aquilo. Eu falei, você imagina Deus. Que Deus é o seu único filho para que você não sofra, mas que você tenha vida em abundância, uma vida eterna, um caminho lindo. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não quero mais você se cortando nem para acidente na cozinha descascando laranja, hein? Não quero mais, tá bom, tia, prometo. Prometo. E aí ela não se cortou mais. Glória a Deus. Ela teve outras crises, ela teve outras situações. E agora não está tendo mais, está fazendo uma obra linda, tem 4 meses que ela está lá conosco. E ela não se cortou mais. E ela falou que ela me prometeu que ela não ia fazer. E era só isso que ela precisava. Aquilo ali ela estava gritando, aquilo ela queria chamar a atenção. Sim. Mas há que se respeitar aquele momento e fazer ela entender, aquilo não vai resolver. Aquilo vai ficar ardendo dias, aquilo vai, né? Ela vai transferir toda a dor interna para aquilo ali, mas aquilo ali vai passar. E as internas? Vamos resolver isso por dentro, né? Então, é muito triste quando você vê alguém buscando dor para poder calar outra dor. Eu já vi uma pessoa com muita dor de dente bater muitas vezes a cabeça na parede. Porque o implante mal sucedido estava doendo demais. E aí, para suportar a dor do implante, a pessoa estava se ferindo, entende? Para poder ela não pensar naquela dor que ela não estava aguentando, estava enlouquecendo ela. E aquela pessoa teve que ser socorrida e levada para emergência, né? Porque, enfim, aquela altura, né, o consultório dentário não estava aberto, mas para poder suportar aquela dor, porque a pessoa estava se machucando para poder aguentar outra dor. E esse é um exemplo típico do que eu estou falando. Sim. As pessoas, elas não querem sentir dor. Porque em nenhuma área da sua vida, Em momento não querem algum. sentir dor. E é dessa forma, infelizmente, é essa forma que acontece mesmo. E você vê que as situações estão aí. E outras histórias, ocasiões, coisas acontecendo, coisas tremendas. Até mesmo nesse momento que a gente está conversando aqui, tem pessoas aí que desesperadas, né? Que eu estava até vendo aqui no nosso número aqui da comunicação. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem, que a gente vai até orar por ela, por causa do desemprego, né? Por causa do desemprego. 13 milhões de desempregados no país. 13 milhões. E muitas
muita gente nessa época também tirou sua própria vida quando não chegou. Isso aí. Então, na informalidade, quem consegue não está tendo, né, o dinheiro não está circulando para, né, você nunca viu tantas pessoas gente. tentando ganhar dinheiro de alguma forma, fazendo um bolo, né, fazendo alguma coisa na área de estética, tentando fazer com que esse dinheiro movimente dentro, né, do cenário econômico de uma outra forma, na informalidade, como a gente fala, Sim, sim. porque simplesmente não tem emprego, pais de famílias, mães de famílias desesperados. E nesse período aí nós tivemos notícias de várias empresas também. Foi um caos, podemos dizer assim, né? Foi um período bem doloroso, bem difícil mesmo. E temos que dar graças a Deus, nós conseguimos vencer, né? Deus nos concedeu chegar até aqui, né? De conquistar, de contemplar a nossa família, né? De ver vidas a qual nós temos apoiado, orado, intercedido, e Deus está aí nos sustentando cada vez mais. Então, isso é importante, você pensar na sua família, pensar no seu bem maior. Se Deus tem te permitido até aqui, não desista. Ajude, um ajudando o outro, e Deus na frente, tudo será bem sucedido. Né? Eu, no momento, não me recordo o nome, acho que não botou o nome dele, né? O rapaz não botou o nome, mas nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos interceder aí por essa pessoa para que Deus o alcance, abra as portas e realize a vontade dele, realize a vontade de Deus na vida dele, porque isso é importante. É uma alma que tem aí, mandou de madrugada a mensagem, né? Então, olha o desespero, né? Então, a nossa preocupação também, às vezes não temos condições financeiras, mas o Senhor, Ele é Deus provedor. Deus que toca no seu coração, toca no corações de alguém e o abençoe. E abre essa porta em nome de Jesus. Então, que você receba neste dia todo esse conhecimento, todo ensinamento, compartilhem, gente, para que essas informações, tudo que foi falado hoje aqui, vidas sejam alcançadas, famílias sejam alcançadas, jovens, adolescentes possam ouvir e ver e saber que aquilo que eles fazem muitas vezes não agradam ao Senhor. Não é dessa forma que vai se resolver as coisas. Mas vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos botar às claras todas as situações que estão acontecendo, para que Deus venha agir em seu favor e em nosso favor. Amém? Fala aí novamente. E se alguém quiser convidar, palestrar, que ela é palestrante também, gente. Então, eu queria finalizar falando aos pais e aos líderes, Sim, para ficarem atentos aos sinais, né, de que essa criança, esse adolescente pode estar, né, fazendo um quadro de ansiedade, de depressão. As coisas mais comuns que a gente vê vai ser baixo rendimento escolar. Começa a escola acaba de chamar, né, aos pais, o responsável, para poder estar falando do rendimento escolar, da desconcentração, da alienação, né, da irresponsabilidade, da falta de atingir metas. Se essa criança ela não tem nenhum histórico de nenhum problema de dificuldade de aprendizagem, ou nenhum transtorno como déficit de atenção, autismo, dislexia, se não há nenhum quadro que justifique isso, se esse comportamento mudou de repente, fiquem atentos a esses indícios na escola. Geralmente tem um baixo rendimento escolar, as notas caem, a produtividade cai, problemas de relacionamento com colegas, procurar ver se não está havendo bullying, se não está havendo algum tipo de problema de isolamento social. Se essa criança não está entediada das coisas que normalmente ela gostava de fazer, agora ela está desmotivada, não quer mais. É importante ver isso. Irritabilidade, principalmente nos menores, eles ficam muito chorões e aborrecidos com tudo, nada está bom. Ou não querem ficar longe dos pais, não querem ficar longe da mãe, não quer mais ficar naquela casa que tomavam conta dela. Fiquem atentos se não tem nada de errado ali. Porque a criança pode estar passando por algum quadro de abuso que está gerando níveis de ansiedade, de medo, né, de depressão. A criança ela não fica normalmente tristinha, quietinha. Isso acontece mais na adolescência. Porque a palavra adolescer, ela vem do adoecer. Porque crescer dói, né? Não dói só os ossos, não dói só a coluna, os joelhos, os cotovelos do adolescente, dói na alma, né? Perder a pureza, perder a infância, o medo da vida adulta, a vontade de ser adulto, mas ao mesmo tempo, né? Soltar a mão da infância para ir para
doloroso esse processo por si só. Sim. Então, fugiu daquilo que a gente chama de aborrecência, fugiu da normalidade dessa criança, fique atento. Procure saber na escola como está indo, se é só em casa, porque às vezes se na escola estiver tudo bem, o problema está sendo em casa. Se em casa estiver tudo bem, o problema está sendo na escola, pode estar sendo na igreja, né? no seu ambiente social. Nós sabemos que ali o inimigo vai atacar de muitas formas, porque ele não quer que essas crianças e esses adolescentes se sintam bem em casa, na casa de Deus, na casa do Pai, felizes ali. Nesse lugar onde vai ser muito atacado também. Então procure ficar atento a esses sinais de qualquer tipo de descontrole pessoal, de qualquer comportamento alterado. Procure observar em qual dos ambientes ele está dando alteração, porque fatalmente ali tem um foco de alguma coisa que ele não está sabendo lidar. Então fique-se alerta aos pais, aos líderes, aqueles que são professores, ou na escola secular, ou na EBD, né, na escola bíblica, nos ambientes, né, de conectinho, que eles estejam ali. Procurem estar verificando isso. E aos adolescentes que estiverem assistindo, que vierem estar pegando aqui, se sentindo representado, busque ajuda, fale com o seu líder, fale com a sua professora da escola preferida, fale com a sua coordenadora, orientadora educacional, fale com a sua mãe, com o seu pai, com uma tia, e alguém que você possa confiar de estar dizendo o que você está atravessando naquele momento. E não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, porque a Bíblia diz, né, clamas a mim e responder-te-ei. Ore, fale com Deus. Ninguém é tão indigno que não possa levantar uma oração e que não possa ser respondida por um Deus de misericórdia e graça. Porque as pessoas acham que Deus abandonou ela pelas falhas dela. Às vezes os erros cometidos levam a culpas imensas e essas pessoas já não se acham mais dignas de ser chamadas de filhos, né? Como disse o filho pródigo. Então, você não está sozinho nessa luta, você não está só. Sempre tem alguém próximo de você que se importa, que se interessa. Ainda que a sua voz interior diga que não, ainda, né, que os seus inimigos espirituais, né, que esses demônios que assolam a nossa mente, venham dizer que você está sozinho, você não está. Sempre tem alguém que se importa com você. Você não é um acidente, você não é um erro. Você foi algo permitido por Deus, gerado no ventre da sua mãe. Ninguém é um acidente de percurso, uma gravidez indesejada ou inesperada. Ela é um fato, ela existe para ser amada. Então você não é um acidente. Você não é uma falha, você não é um erro. Você é um projeto de Deus. O salmista Davi falou de forma maravilhosíssima, foi entretecido no ventre da minha mãe. Você existe e você não é acidente, você é único. Então acredite nisso. Busque ajuda. Acima de tudo, não tenha medo nem orgulho de reconhecer que você está atravessando um momento difícil e que precisa de ajuda. E líderes, pais, busquem também para si. Porque para você ser suporte, você tem que ter suporte para si também. Tá bom? E vamos suportando uns aos outros, né? Tolerando uns aos outros nas suas fraquezas, nas suas falhas, e suportando. Suportar é isso, é dar suporte. Eu acho linda essa palavra. Suportando-vos uns aos outros, né? Dando suporte aos meus fracos na fé, né? Tolerando os mais fracos na fé, suportando-vos uns aos outros. Aquele que tiver suporte, carrega o outro junto, né? Por isso que é importante não andar sozinho. E o primeiro passo de alguém que está passando por uma crise dessa é querer se isolar. Não se isole. Busque ajuda, porque sozinho é mais difícil e junto é mais fácil de você conseguir chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, que coisa linda, gente. Vamos fazer oração, né? A gente incluindo nessa classe aí, adolescente, jovem, né? Entregando essas vidas na mão do Senhor. Esse rapaz também que mandou mensagem aqui. E Deus, eu sei que Deus ele vai alcançar, Deus já está alcançando corações aqui neste dia, e creia tão somente. Não tenho nem mais palavras, mas o Senhor continuará falando ao seu coração no dia de hoje. Se você quiser chorar, chore, confesse, quiser procurar, entre em contato conosco. O WhatsApp é 984637919. Se quiser uma orientação, algum aconselhamento, né, o contato de algum profissional, nós vamos aqui direcionar para que você seja alcançado, seja abençoado, né, restaurado a sua família, porque é importante. Se Deus não desistiu, como que nós iríamos desistir? Jamais. Então,
creia que o Senhor é o Deus da cura. Nós vamos aqui orar e você também, aí onde você se encontra, mesmo que não possa fechar o olho, dobrar o joelho, só na sua mente, fale com Deus, porque o Senhor Ele conhece o coração. Deus sonda e é isso que Ele quer, a sinceridade dos nossos corações. Amém? Vamos orar. Quem quiser me Sim, contar, é. Verdade. Nas redes sociais, Rosane Gomes, ou Rosane Araújo, psicopedagoga, né, que é o que eu uso para o consultório. Quem estiver precisando de algum atendimento, enfim, que esteja em busca de um profissional, entre em contato. Qualquer coisa, procure Qual o número? Da Joelma. O meu número é 969004308. 969 004308. Peraí, vamos repetir. Vamos botar nessa telinha. Então, 969 6900 6900 4308. 4308. Vai entrar aí na sua telinha já, tá? Só procurar nas redes sociais também. Rosane e Gomes. Aqueles que conhecerem Joelma pode procurar. Isso, a gente vai. Quem estiver precisando de uma oração também, pode entrar em contato nas redes sociais. Amém. Que eu estarei lá anotando o nomezinho para fazer também aquilo que nós podemos fazer como cristãos. Verdade. Que é estar orando pelas pessoas. Tá bom? Então, seja como profissional, seja como serva de Deus, basta me procurar porque eu estou acessível às pessoas. Amém. Porque para mim a palavra de ordem para essa geração é acolhimento. Nós precisamos acolher as pessoas para que elas possam se sentir amadas, queridas e importantes, porque é assim que Jesus quer que cada um de nós sejamos e reconheçamos o seu amor, porque nós valemos uma cruz. E não esqueça isso, você vale uma cruz, então não desperdice o valor que há em ti, porque é assim que Deus vê. E para não ficar nas minhas palavras, também queria deixar uma palavra, Sim. Provérbios 4:23, que diz: em tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém, aleluia, Jesus, dele provém e procede, né, as fontes da vida. Isso é muito forte. O seu coração tem que decidir que água vai brotar dele, se é água doce ou se é água amarga. Então não deixe que uma raiz de amargura tome o seu coração. Guarde o seu coração. E quando Salomão fala isso, né, como Provérbios nos deixa essa palavra, é guardar isso aqui, ó, o emocional e psicológico. Guarde, se blinde, se proteja, se resguarde o seu coração, porque dele vai proceder as fontes da vida. Então, de criança, é o coraçãozinho que precisa de atenção. Se seja um grande, coração valente, você não pode parar. Guarde seu coração e você vai estar protegido nesse mundo mal de todas as coisas que o inimigo tentar contra a sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, coloca a minha vida em gratidão a Deus por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, com Teus servos, com a Tua filha, Senhor, com todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui conosco neste momento. Eu agradeço o Teu nome, Senhor, por todas as obras que Tu fazes, Senhor. Pedimos a Ti nessa hora, Deus, que o Senhor venha a alcançar vidas através dessa palavra, Senhor, que nós aqui, Senhor, dividimos, Senhor, com o Teu povo, Senhor, com todo aquele que está nos ouvindo. Que cada coração, Pai, criança, adolescente, jovens, adultos, idosos, que estejam ao alcance das nossas vozes, Senhor, possam ser alcançadas por essa palavra de graça, de instrução, Senhor, de entendimento. Senhor, que todo aquele que estiver precisando, Senhor, do Teu socorro nessa hora, que possa sentir a Tua presença, que possa descobrir que não está sozinho, que não é único, Pai, que não é a única, Pai, que passa por isso. E que nós possamos, ó Pai, ver uma geração sarada para a glória do Seu nome. Que todo aquele possa reconhecer e entender que precisa de ajuda e que a encontre. Que as pessoas possam se ajudar, amar uns aos outros, guardar e resguardar o seu coração e a sua mente, Pai. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e as mentes de cada uma dessas pessoas. Pai, que cada adolescente, Pai, possa ser fortalecido na fé, para que possa, Senhor, em vida plena e adulta, Senhor, florescer e frutificar, Senhor, uma obra linda na Tua presença. E que este Pai, a qual nós não conhecemos o nome, mas que pediu, Senhor, por essa porta de emprego, possa encontrar, Pai, ainda esta semana, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor querido, antes desse ano acabar, ele possa contar, Senhor, dos frutos dessa vitória, dessa porta de emprego. Eu profetizo sobre essa vida em nome de Jesus, Pai, que ele será abraçado pelo Teu cuidado e que ele poderá, Pai, cuidar de si, da própria vida dele, da família dele, através da providência que o Senhor vai dar a ele. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos despedimos nesse momento, mas não sairemos da Tua presença. Que o Senhor venha abençoar o dia de cada um, Pai, até o fim do dia. Nós possamos deitar nossas cabeças em nossos leitos e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assim finalizar com esse louvor. Creio que és a cura, da Gabriela Rocha, né? E creia porque a cura vem de Deus, que é o nosso Deus de milagre, o Deus do impossível. E a cura, essa cura interior, né? A cura da alma, a cura da mente, a cura do coração. Aquilo que te fere, aquilo que está te ferindo, que está te magoando, entristecendo, que hoje, através dessa oração, o Senhor já está restaurando, te libertando, te curando para a glória de Deus. Então, medita nesse louvor e compartilhe, encaminhe para outras pessoas, para que sejam alcançadas. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos marcar novamente. Já está na minha agenda, não adianta. E Deus é maravilhoso. Deus abençoe você e sua família, né? A todos que têm nos acompanhado. Continue sempre conosco aqui no Resenha Sarando, pela Rádio Sarando Oficial. Sempre com novidades para alcançar a você que precisa de Deus. Graça e paz e até a próxima, em nome de Jesus. Creio que tu és a cura.